Fala pessoal, estamos começando mais um podcast. Eu sou o João. Eu sou o Dia. Pessoal não, fala meu cara, tudo bom? Tudo bom? Depois de uma semana de recesso, Folga, né? folga, e nós tiramos essa semana, inclusive, para nós fazermos uma viagem de moto. Sim. Deu um pulinho em Três Marias. Como é que Participamos lá do encontro. do encontro de motos lá? E aí, o que você achou? Acho que é bom. Você tem que contar pra gente. Hoje nós estamos devidamente trajados, né? Sim, Coletados. Hoje um bate-papo sobre motocicletas, sobre viagem e sobre o motoclube Bodes do Asfalto, Do asfalto. que é o motoclube seu, né? Exatamente. Que você faz parte. E aí eu vou deixar para você apresentar os nossos convidados, que são membros do motoclube. Sim. E aí vamos falar um pouco do Bodes. Fique à vontade, meu cara. Hoje nós estamos com meus manos, né? Braulio e Eni, que tem Ano de motoclube. de motoclube, milhares de quilômetros rodados aí e muitas histórias para poder contar pra Isso gente. aí. Então, pessoal, Sejam bem-vindos. Então, Eni e Braulio, é uma satisfação muito grande ter vocês aqui conosco. E fiquem à vontade aí para falar o que quiser, se for para falar bem, falar mal. Como se diz, o microfone aqui é livre e não tem censura. Por enquanto não tem censura, não, viu? não censuraram ainda. Por enquanto, nosso canal ainda não foi retirado do ar. Mas sabe-se lá. Então, gente, eu gostaria que vocês se apresentassem aí, na forma que vocês acharem primeiro. E conta aí um pouco quando começou. Você quer direcionar para o Enê ou para o Braulio a primeira pergunta? O Eni hoje tem mais tempo de motoclube, né, Eni? Sim. O Eni é um dos... Se eu falar errado, você me corrige. Você é um dos cofundadores do... Não, idealizadores. Idealizador. Um dos idealizadores. Então conta pra gente, Eni, como é que surgiu aí? Como é que surgiu a ideia do Bodes? É uma história bem interessante. Isso, Bodes do Asfalto, ele veio de um tempo antigo, na época do Orkut, MSN, onde tinha a nossa comunidade da área da maçonaria, onde tinha muitos contatos, muitas conversas, aquelas coisas todas, e nós descobrimos um assunto de um irmão com o outro, e surgiu o assunto motocicleta. E é onde nós começamos a trocar alguns assuntos nesse grupo, e fomos repreendidos, porque não era um assunto especializado para esse grupo. Ambiente. Exatamente. E o que acontece? Aí, quando houve essa parte, nós temos um irmão que é lá de Feira de Santana, o Edson. Isso. Ele é o nosso. Foi ontem. Aniversário dele essa Foi, né? semana, né? Foi ontem. Ele hoje é o nosso presidente, né? Do Bodes do Asfalto. Ele montou um grupo e eram 6. Então nesse grupo aí começou a aparecer outros irmãos interessados com isso, né? De conversar, começamos a bater papo, trocar um assunto, não pensando... E isso era o quê? Pelo Orkut? Que era... Tipo, MSN? um MSN, é antigo, Aham. 2000, então assim, era uma época de 2000, então assim, bem antigo, né? Somos velhos, né? Velho. Eu sou bem depois de você. E esse assunto começou a rolar bastante e começou a aparecer mais irmãos, e aí que nós descobrimos que dentro da nossa ordem existem muitos irmãos que gostam do que São nós apaixonados pelas duas rodas. Exatamente. Que é o mundo das duas rodas. Então aquilo começou a crescer e foi tomando forma. E... Nós assustamos. Perdão, te cortei. Não, cortou não. E aí, hoje eu tenho um dado aqui do ano passado, e se esse dado for correto, porque eu estou observando, inclusive, do que eu observo do movimento do motoclube, e vocês hoje devem estar aí com mais de 10 mil membros. 13 mil membros. 13 mil. Mais de 13 mil membros. Então, eu estou para te falar que vocês são, provavelmente, estão entre os 5 maiores... Não, em número de integrantes, nós somos o maior motoclube do mundo. maior motoclube do mundo. Em número de integrantes. Então, Não sei se seria do mundo. Eu li Brasil é isso essa certo. semana que hoje o Bodes do Asfalto se tornou, em número de integrantes, o maior motoclube do mundo. Não em países que ele está presente. Sim. Ele é em número de integrantes. O Bodes do Asfalto hoje está em acho que 11 ou 12 países. Então é que tem Bodes do Asfalto. e qual que é hoje a filosofia do Bodes?
Qual que é a filosofia do Bodes do Asfalto? Vocês sabem falar? Bem, o que eu entendo, o Enir é bem mais velho de casa do que eu, né? Mas eu acho que a filosofia do Bodes do Asfalto é a união dos irmãos. Eu acho que o Bodes do Asfalto veio unir duas paixões. A primeira paixão, que é a maçonaria, e a segunda paixão, que é a motocicleta. Então, isso, dentro da maçonaria, já existe essa irmandade de apoio, de companheirismo e tal. Para que você coloca isso juntamente com a motocicleta, vira uma coisa muito maior, vira uma paixão maior. De uma forma que nós podemos dizer que seria assim, unir mais os laços que nos unem, né? Os laços de amizade, de fraternidade. Por quê? A maçonaria, realmente, nós ficamos muito limitados, né? Apesar de ser universal, nós ficamos muito limitados no nosso Oriente, por exemplo, Sete Lagoas. Ficamos muito aqui, Sete Lagoas, Belo Horizonte, lojas, visitando lojas daqui por perto. E o Bodes do Asfalto abre um leque para nós conhecermos outros irmãos de outros estados, outros países, então cria um clima. Ele amplia muito o horizonte, né? Exatamente, abre um leque imenso, né? E onde nós passamos a conhecer muitos outros irmãos que talvez nós não imaginaríamos conhecer se não fosse o Bodes do Asfalto. Deixa eu te fazer uma pergunta. É muito comum, eu falo, por exemplo, o motoclube meu, o nosso motoclube é um motoclube mais... É um motoclube tradicional, né? A gente vem com aquela cultura de fechar o colete, de conquistar o colete. Hoje, uma pessoa, eu imagino que o primeiro critério para ser membro do motoclube Bodes provavelmente deve ser o que une vocês, que é a maçonaria. E o segundo critério, existe um segundo critério para vocês avaliarem a pessoa, para ela estar participando, o que ela precisa ter para ela se tornar um Bodes, né? Porque existe a maçonaria e o motoclube. O que um maçom precisa ter para ele se tornar um Bodes, né? ter motocicleta. Esse é o principal. Ser maçom e ser habilitado. Uma vez que ele já é maçom, ele já passou por uma bateria de exame. Então, ele já esteve, ou seja, avaliado pelos irmãos. E é considerado um homem livre de bons costumes. Exatamente. Então, que é diferente que acontece em alguns motoclubes, que quando a pessoa é convidado ou se candidata, ele ainda tem que passar por uma série de sindicância, né? Ele tem que ir cumprindo ali as etapas, alcançando, né, eu faço parte do motoclube desse perfil. O motoclube nosso é o Bornes. Provavelmente nós somos com certeza o motoclube mais antigo de São Paulo, né? Nós somos de 1968 e inclusive mandar um abraço pro pessoal aí dos Zangados, né, os Bornes, que é o meu motoclube, e a gente funciona dessa forma. A gente primeiro a pessoa tem que demonstrar interesse em ser integrante do motoclube, e aí primeiro ele tem que começar a andar com a gente sem carregar nenhum brasão. Ele não é nenhum. A gente tem a cultura, é o colete tripartite, né? Tripartite. Ele, antes dele ser prospect, ele vai começar a andar com a gente, pra gente entender, pra gente conhecer o cara. E aí depois ele se torna um prospect. E aí é o colete tripartite, até ele fechar o brasão das costas completo. O nosso motoclube necessariamente ele funciona dessa forma. Aí depende muito os Bodes do Asfalto não tem essa regra. Uma vez que ele se inscreveu nos Bodes do Asfalto, existe uma sindicância, basicamente é o seguinte: é só um ou dois irmãos falar, eu conheço ele realmente é maçom e realmente ele tem motocicleta. É só isso aí. Tem só que validar, né? Só que validar a informação. Porque quando ele se inscreve, para ele se inscrever, ele já tem que dar alguns dados provando que ele é maçom. Então aí ele já está automaticamente pré-aprovado. E existe uma estrutura no Bodes do Asfalto que ele entra no site para fazer a inscrição. E a partir da hora que o Bodes do Asfalto, igual nós falamos, 13 mil membros.
E é no Brasil inteiro. E o Bode do Asfalto ele é dividido em facções ou subsedes. Aham. O que acontece? Nesse meio termo, quando ele se inscreve e fala de onde que ele é, onde que ele mora, aquilo ali, automaticamente ele é inserido numa área, Ele é direcionado para aquela área onde tem os irmãos Bode do Asfalto que podem fazer a pesquisa com ele, entrar em contato com ele, ver os interesses dele, checar realmente a moto, carteira, E uma das condições é que ele não pertence a outro motoclube também. que tem esse exclusivo do Bodes, né? Voz do assalto. Mas é uma filosofia muito diferente mesmo, assim, dos outros. Igual a gente fica observando quando tá viajando, que alguns motoclubes têm aquela hierarquia de viagem, né? Deslocam o comboio, aí cada um tem na sua posição. O nosso é um negócio mais livre, mais democrático. tranquilo, exatamente. E dentro do Bode do Assalto, a hierarquia ela é só administrativa. Ela não é igual outros motoclubes que tem hierarquia de comando. A hierarquia nossa, ela é administrativa. O Enir era o coordenador, hoje é o Délio, o Ideu antes dele, então ele já foi coordenador. Então é só para administrar aquela subsede. E acima dele tem um coordenador estadual, depois tem um nacional, é só para administrar. Conselheiros e tal, mas é só administrativo. Mas saiu na estrada, encontrou em qualquer lugar, todo mundo irmão, não tem... Todo mundo no mesmo nível, todo mundo no mesmo nível, não importa a moto que esteja, não importa o grau de motonaria. Esse negócio da moto a gente precisa conversar bastante, tá? Porque eu tô um pouco decepcionado. Cuidado. Eu tô um pouco decepcionado com o meu amigo Alexandre aqui, mas nós vamos chegar nesse ponto Mas aqui aí. nós estamos empatados, né? Big 3. Não, você vai gritar desse altura para todo mundo ver sendo Big 3. Mas eu queria fazer uma outra pergunta ainda para a gente matar esse assunto aqui, pelo menos da minha curiosidade principal hoje, que é sobre o Bodes. É muito comum os motoclubes tradicionais, incluindo o meu motoclube, não aceitarem mulheres no motoclube. Como é que funciona isso no Bodes? Não existe nós chamamos de cunhada, né? Aham. Elas fazem parte, né? Elas automaticamente são as Hoje nossas- o motoclube, né, só completando o Enir, como a gente chama de cunhada, elas não são do motoclube. Elas são as cunhadas. Mas por serem cunhadas, Cunhada seria a esposa de um... Por que a gente chama de cunhada? Eu chamo ele de irmão. Sim, Então, se ele é meu irmão, a Mazara, ela é minha cunhada. entendi. Você entendeu? Então, e hoje, por assim, por ele ser bode, automaticamente ela pode ter o colete do bode do assalto, porque ele é bode do assalto, entendeu? E pode ter a moto dela, se ela Pode ter a moto dela. Se ela se quiser. prefere Ela não andar na não garupa. está no quadro do motogrupo, mas ela está dentro de todos os eventos, ela é convidada para todos os eventos, ela está com o Enir, entendeu? Ela está com o irmão. Agora nós vamos falar um pouquinho de moto. Né? Acho que a gente já deu uma entendida sobre o motoclube. Você, principalmente, o Brown, que viajou já o mundo inteiro de moto, eu queria que você contasse pra gente assim, a viagem que você fez. Cara, você falou, João, essa foi a viagem que eu fiz, eu lembro disso e disso. Assim, qual é a melhor moto? E assim, é claro que é Harley, mas assim, depois da Harley, qual a melhor moto para você fazer viagem? Acabou de Calma. comprou uma moto nova essa semana aí. Depois da Harley, qual é a melhor moto para se Depois da viajar? Harley, depois da Harley vem a Massey Ferguson, que é o trator, né? Mas eu falo que são dois estilos, falando de moto, totalmente diferentes. Existe essa brincadeira, eu levo isso na mão lá, temos irmãos igual o WT, que é realmente... O WT, que tá na Itatiaia agora. Exatamente. Eu converso com ele pelo Instagram. O WT. Quando ele tava na Jovem Pan. Ele tava na Jovem Ele é Pan. bode do bode. Ele é bode. E ele é um dos maiores críticos que existe dentro dos bodes do assalto dos Big 3. Inclusive, WD, eu queria deixar um recado pra você. Eu vi você andando naquela Harley que não é Harley, esses dias fazendo viagem, larga aquele negócio. Que lá não é pra nós. Panamérica, ele estava na Panamérica. Não é Harley não, a Panamérica. A Panamérica, ele a tava na Panamérica é Panamérica. tipo a V-Hot, que é motor de Porsche.
São duas motos que, assim, não são Harley Davidson. Estão lá, entendeu? Isso aqui é um mérito para Panamérica, para Harley agora. A nova 1300 da BMW ficou mesmo que ver a Panamérica, feia pra caramba. Aí. Mas me conta, hoje você estava falando aí que você escolheu uma nova moto, o pessoal comentou aqui. Não, é a mesma moto, só troquei para uma mais. Qual a moto você está utilizando hoje para sua Hoje viagem? eu utilizo, já faz tempo que eu comecei quando eu comecei a andar de moto, eu até optei primeiro, ou seja, eu acabei sendo automático a ida para Big Trail, porque eu vim das trilhas. Eu era competidor de enduro de regularidade, corrida independência, tá? Então eu tenho no sangue as motos de trilha. Então quando eu fui e minha turma, meus amigos, todos eram lá. Quando a turma foi ficando mais velha, em vez de a gente não chegou velho o suficiente para andar de Harley, aí a gente começou a ir para Big Trail. Você concorda com ele aí? Ele fala que você ainda vai ter uma Harley. Eu costumo falar que quando vai ficando mais velho, deixa de ter uma Harley e pega uma de plástico, que é mais leve, entendeu? Eu já tô pensando quase em chegar nesse ponto aí. Exatamente. Mas por enquanto eu vou ficar numa mais pesada. Bem mais pesado. Bem mais pesado. Mas aí o que acontece? E os amigos que eram da trilha também foram mudando para as estradeiras. E com isso, automaticamente, como a gente tinha um conhecimento em Belo Horizonte, então, com o pessoal da BMW, e realmente era uma moto muito bem vista e se aproximava mais. Na época, as 1200 ainda estavam meio assim, mas as 800 estavam bombando. Então a gente foi para esse caminho, aonde nós mesclávamos tanto andar no asfalto como andar na terra. Então a gente colocava as motos, a BM nas Big Trail, para andar na terra e para andar no asfalto. Então, o nosso Super, nós temos eu tenho um grupo em Belo Horizonte que eu participo, que chama On-Off Road. Então, a gente anda tanto na terra como no asfalto. E dessa forma a gente viajou para muitos lugares. Nós fizemos o deserto do Saara, Marrocos, entendeu? Andando na Espanha. Rota 99 já teve oportunidade? 99 é 66. Não. Eu doido. Eu nunca fui aos Estados Unidos. Nunca andei lá e nunca fui aos Estados Unidos. E com isso, a gente optou pela BMW, e que era uma moto que nos dava essa situação. E aí, eu entrei na BMW, a primeira moto minha até foi uma Honda, uma 700 da Honda, uma Transalp. Depois eu fui para 800, depois a 1200 GS. Só que como eu comecei a fazer viagens de longa distância, a GS normal tem um tanque menor. Então isso começou a me incomodar, porque eu tinha que parar de hora em hora para abastecer. E aí eu pulei para 1200 Advento, e hoje eu estou na 1250 Advento. Então, que é uma moto que me atende. É BMW. É uma BMW 1250, GS 1250 Advento, que me atende em viagens de longa distância. E você, meu caro, por que isso? Assim, quando começou a sua paixão por moto, e aí eu falo assim, como fundador, como uma das pessoas que estava envolvida, você já chegou a estar em outro motoclube antes? Como é que isso começou? Porque moto é uma paixão, né, gente? Vamos ser honestos. Eu acho que quando começou essa paixão e assim, em que momento você falou assim, agora eu quero viajar de moto? Olha, para mim é uma coisa, é uma coisa mais para mim, sabe? Eu sempre gostei de moto, desde criança, sempre gostei, mas não andava. Só apreciava. E com esse assunto de começar um bodes do asfalto, aquela coisa toda, eu já andava de moto, porém motos pequenas, uma Twister, uma Falcon, uma moto menor. Isso para mim era o que eu precisava e que me atendia, porque eu trabalhava essas coisas todas, então eu não viajava. Quando eu ouvia alguém falando que estava viajando, tipo igual um Braulio fala, eu falava assim, nossa. Você tá doido demais. Eu não vou conseguir fazer isso nunca. E na situação, eu precisei uma vez vender a moto, a esposa engravidou, aquela coisa toda, eu comecei a ficar sem moto. A moto começou a virar samambaia, né? Começou a tomar conta do alpendre, né? Da varanda. E depois disso, eu tive um problema de saúde grave, muito grave, e consegui recuperar. E nesse meio tempo, desse tratamento todo, é que eu comecei a ver assim, puxa vida, eu precisava ter feito muita coisa e eu não fiz. Eu tinha medo de não conseguir mais fazer. Olha que legal. E saí dessa. A partir da hora que eu saí dessa, aí abriu uma janela. Aí eu comecei olha, aquilo tudo que eu achava que eu não ia fazer, agora eu vou fazer.
Aí foi onde eu adquiri uma moto. E qual foi a primeira moto? Que você começou assim, agora que você começou com a oportunidade de viajar. Quando você Sim. comprou a primeira moto, você comprou para viajar? Pois é, aí já tem um pouco da idade também, né? Quando eu descobri que eu queria isso, eu já tinha sempre aquela... O meu olhar é diferente para Harley. É o estilo custom, o modelo Você custom, sabe, né? não, A gente fala Harley, mas é o modelo custom. Porque tem assim, ó, tem as Harley, as tipo Harley e as outras. E as outras, né? Então eu adquiri uma Dyna para começar, entendeu? É a entrada que eles falam, ó, a entrada é essa. Eu, para acostumar, eu tinha que ver isso. Aí eu entrei, peguei uma Dyna, aí eu comecei a conhecer os irmãos e começou a abrir o leque. Aí eu passei para uma Heritage, que aí os irmãos, o Jair, lá do Rio Grande do Sul, você vai aumentar o degrau, porque tem a família Harley, né? Aí depois eu passei para uma Road King, e cada dia... Que é uma moto maravilhosa. Eu ainda é o meu bar na xodó. Road King. É o meu xodó. Eu bar na Road King. Entendeu? A minha Tô só paixão. esperando a namorada Aí eu da consegui dar um PT nela, sabe? Aí, disso aí eu adquiri a outra. Mas aí, nesse meio tempo, eu já estava indo para estrada, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, esse é um negócio que é complicado, né? Para quem roda muito de moto, a gente precisa ser honesto. A Harley ela é muito boa, mas a gente precisa ter uma condição para poder ideal para rodar nela. Eu imagino que assim, a Harley em terrenos muito esburacados, a gente, por ser uma moto, inclusive, muito pesada, demais, né? O que eu considero é o seguinte, sincero, eu acho que a diferença, a gente ficava brincando de Big 3 e tal, eu acho que Harley é um estilo de vida. Harley leva aos participantes terem um estilo totalmente diferente de um Big 3 ou totalmente diferente lá. E é diferente, não é melhor, nem pior, nem nada. É diferente, por causa do estilo de vida que a Harley te leva. Se você pegar a história da Harley lá nos Estados Unidos e tal, é um estilo de vida. Então, se você pegar a Harley para ir lá no Ushuaia, entendeu? E descer pela 3, você vai e volta pelo asfalto. Asfalto bom, a Harley te dá uma condição boa de ir. Mas se você vai descer por um estado de terra, ela te complica. Mas você vai lá andando numa velocidade bacana, que é o estilo da Harley, é o estilo de vida da Harley. Então, se você vai viajar, é uma moto que tem uma identidade própria. É verdade, é verdade. E você tá falando... Tem um nome, eu até esqueci, tem um nome disso, quando a marca cria essa identidade com o consumidor. Sim. E aí eles fazem uma comparação. Um cara que tem Harley, geralmente você vai na casa dele e tem um tanto de coisa. Harley, você tá tem Harley, tal. isso. O cara que tem Honda, o cara que tem BMW, Yamaha, ele não tem isso. Ele tem a moto, porque às vezes a moto atende a necessidade dele. Né? Igual o Braulio tem BMW aí, vai, né? Tá de BMW, Sim. porque atende a necessidade, mas não é que o estilo de vida dele é o estilo E eu falo isso, que esse estilo da Harley, né? Ou seja, você tá ali. Eu acho que o estilo da Harley é muito de colete, de motoclube, de estar junto. É aquele negócio assim que os caras são mais apaixonados, assim. Eu acho que a gente enxerga isso no. Apaixonado chega ao tanto que eles fazem tatuagem. Assim, Olha o estilo. O harleiro e você vê o faz uma jeito de tatuagem. vestir, entendeu? Porque você pega e cada um vai de um jeito. Agora, raleiro sempre tem mais ou menos o mesmo jeito de vestir, tem mais ou tem uma menos cara mais fechada. Não, até não é cara fechada, mas tem muito disso. Às vezes é mais barbudão, cabelo comprido, então ou seja, tem várias coisas que leva a ter aquela identidade Mas da você sabe Harley. o que é o negócio? Eu não conheço. E aí, vocês podem me falar. Eu, por exemplo, quando eu comprei a Harley, aí tá lá. Eu fui ver o filme da história da Harley. Sim. E aí eu quero entender mais sobre a moto, porque assim, nós estamos falando de uma marca de mais de 100 anos. Ó, eu vou falar aí pra vocês uma coisa. A Harley, hoje, é a tatuagem de uma empresa. A Harley é a empresa que tem mais pessoas com tatuagem
Assim, ó, pô, deixa eu conseguir explicar. Tem mais pessoas no mundo Que tem a que tatuagem a da tatuagem Harley. da Harley. E assim, a gente realmente começa a amar esse negócio de uma forma que fica parecendo que a gente quer bancar o negócio. Você fala assim, ó, a Harley tá com dificuldade financeira, eu sofro com isso. Vê se tem uma coisa que tá. Você quer ver uma coisa que atrai na Harley? Isso, por exemplo, não é comparando em motos. O BMW, normalmente, o Big 3 não tem isso. Você já trocou o óleo da sua moto, não já? Se eu já troquei o óleo, eu já. Quem Big 3 não troca. Eu falo assim, o raleiro, ele gosta disso, ele Mexe, gosta de. Exatamente. Mexe. É ali, vem cá, mexe ali. Eu só não vou muito trocar uma roda. Todo né? raleiro procura em cima em casa, né? Gosta, entendeu? Eu tinha uma que Ela vai pingando ali, na verdade ele não troca, é só completo. Quando você compra uma Harley, você ganha uma bacia pra você colocar aqui embaixo. E não troca Mas por é vontade própria, né? Mas é um prazer. Tem que ter uma chavinha pra consertar. Mas é isso, a Harley fazer, você torna, aquilo ali te torna muito dela e ela de você também. Então você passa a ter tudo A gente vê muito, por exemplo, o Enir Vesporta, eu já fui na casa dele várias vezes e já vi que ele tem aquele prazer de estar ali encerando a moto, de limpando, tirando a poeira. Já vi, ele já postou, já mostrou lá, então quer dizer, ele tem essa paixão. Eu dificilmente eu faço isso com a minha moto. Você entendeu? Então, minha moto carregada, eu coloco a capa nela para não dar poeira, para não precisar de eu limpar depois, entendeu? Então, basicamente é isso. Eu chego de viagem, eu levo no lava-jato, no lavador, entendeu? Especializado, mas eu levo lá, lavou, põe na capa. O Eni não, ele vai lá, ele mesmo lava, ele mesmo tem aquela paixão de estar mexendo ali na moto. Isso que é a identidade real. Uma melhor ainda. Eu um dia estava lavando a minha moto e estava postando alguma coisa, e eu falei assim, agora eu vou dar um banho na minha moto com óleo de amêndoa, não sei o quê. Teve um Big 3 que ligou pra mim, onde é que você arrumou o óleo de amêndoa? Pra mim tem coisa melhor, irmão. É brincadeira. Joga só um WD-40 que tá bom. Eu tava pegando o pé do Alexandre assim, você falou, Alexandre, vão mudar, cara. Eu acho assim, você chegou no patamar que você precisa, agora vamos comprar a Harley. E eu comecei a escolher, eu até olhei uma Ultra. Falei, cara, você não quer gastar mais grana? Não é grana não, mas se for grana, eu falei, cara, vamos mudar. Estoura a boca do balão, eu usei esse termo. Estoura a boca do balão, só. Aí tá me amolando, eu ia sair para ir para Três Marias mais cedo, até porque eu imaginei que aquele horário por volta das 8 horas ia estar mais cheio, né? E eu tô com a minha namorada na garupa, abasteci, eu tô no Poço Castelo, né? Que é o posto nosso aqui que a gente marca. Quando a gente tava Aí, sim. E aí eu montei na moto assim, e eu vi que inclusive tinha muita gente do Bodes. Alguns eu conheço, o próprio Sergião, o Cunha, eu coloquei um apelido, eu andei com o Cunha uma vez, coloquei até um apelido dele, contei pra ele essa semana, e ele inclusive desfez os apelidos dele, porque assim, primeira vez que eu vou contar do Cunha primeiro, a primeira vez que eu vi o Cunha, a gente falou, vamos ali, vou com um amigo meu pra Covelo, e o Cunha tinha uma outra moto, uma 150 cilindradas. Não, uma era brother. XRE 190. XRE. E rapaz, eu gosto de andar um pouquinho, sabe? Eu andava e parava 15 minutos para esperar o Cunha chegar. Na hora que eu cheguei em Covelo, eu falei assim, ó, cadê o Turtley? E aí toda vez que a Alexandre postava uma foto, eu postava uma tartaruguinha que era o Turtley. Aí, rapaz, Alexandre chamou pra gente chegar junto, a gente volta nessa história, né? Aí eu passo a moto assim, na hora que eu paro do lado, eu passei direto, porque eu tava caçando a moto, né? Que era a Shadow do Alexandre. Aí ele falou, eu voltei e falou assim, estourei a boca do balão. Eu falei, estourou não, você comprou um Big 3. Você não estourou a boca do balão, não. Mas eu falo que, igual eu falei que a identidade é estilo, é o estilo que gosta de viajar. Eu, como eu vim da terra, né? E eu comecei a andar na terra já velho, com 38 anos é que eu fui começar a fazer trilha, competi com 40 anos, comecei a competir, então eu já estava mais
mais para cima, né? Então eu vim desse estilo. Então as minhas viagens, eu não fico escolhendo terreno. Então eu ando muito em estrada de terra, eu ando muito em Ripple e tal. Então para mim lá. Se tivesse uma Harley, entendeu? Infelizmente não me limitaria aos lugares. Mas a história, a minha situação é a mesma. Eu vou comprar uma trail porque eu não quero ter essa dificuldade. Eu quero ir em tal lugar, não. Lá é estrada de terra, lá não dá pra ir. E realmente faz muita diferença. Mas... Quando você pega uma estrada, igual aqui, né? A gente tem região que tem estrada razoável, tem região que tem estrada muito ruim. O nosso asfalto é muito ruim. Então, quando você pega um asfalto muito ruim, eu acho que a Harley acaba sentindo um pouco mais. Sim. Né? Então, agora que eu tô com a Teneré, assim, o conforto que a gente tem para poder andar, e principalmente para garupa também, né? Eu preciso só terminar uma parte aqui, porque eu preciso me redimir com o Turkler. Uhum. Porque o que aconteceu? E aí, eu vi que vocês saíram em grupos separados, principalmente, infelizmente, aconteceu um acidente no meio do caminho, né? Sim, sim. E a gente separou os grupos e o Alexandre começou a ficar muito para trás. E eu tava vendo um cara com um colete, que eu vi que era do Bots, que eu vinha atrás dele muito tempo, e andando muito mesmo. Eu falei, e aí eu parei. Cara com colete de bode, né? De bode mesmo. Dos bodes. E aí, Dos bodes. eu fui andando na frente, cara, com um cara que tá andando muito bem. Quando eu paro, quem que é? Eu dou um abraço nele, eu falei, rapaz, você me surpreendeu. Então, sim, eu retiro o que eu disse e peço desculpas, inclusive, porque... Agora tá mas aí eu que lhe dei o Sérgio agora de Turkler, sabe? Mas você é viagem assim, mais longa com garupa também. Então... viagem com garupa. E aí, na avaliação suas hoje, e aí, com toda a experiência que vocês têm de viagem de moto, para pessoa hoje, e aí na impressão suas hoje, que quer começar no motociclismo, qual moto vocês acham que você, assim, olha, eu hoje, uma moto de entrada, não vamos falar das Ultra e nem das 1200 BMW, não. Qual seria hoje a moto de entrada que vocês três, e aí eu vou estender a você, Alexandre, compraria, eu vou falar aqui, ó, até 30 mil seminova. Aqui, desculpa se falei primeiro. Não, pode falar. Eu tenho uma situação que eu vejo muito quanto a esse negócio de moto, porque hoje a moto que você vai comprar é a moto que cabe no bolso. Sim. E segundo, para mim, o que eu vejo, que eu acompanho nos grupos, nos fóruns e tal que eu acompanho, eu acho que a moto que você vai começar não importa. O que importa é você começar a andar e ter um objetivo. Por exemplo, eu vejo muita gente que tem uma BMW 1200 na garagem e não vai na padaria. E tem gente que tem uma bis que você encontra com ele lá no Schweier. É verdade. Você entendeu? Então eu acho que o mais importante, do meu ponto de vista, não é a moto, é o espírito. Sim. Então, se você tem o espírito de motociclista, a moto que você tiver, você vai fazer viagem. Aonde eu fui de 1250, o cara vai. De qualquer outra moto. Ele vai gastar mais tempo, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele vai. Ele entendeu? Então, eu admiro muito quando você pega um cara que pegou uma 150 e foi no Alasca. Então, quer dizer, realmente o cara é um motociclista e a moto que foi a 150. O cara vai amarrando as coisas na moto. O Pateta, não é o Pateta que tem um vídeo que ele fala isso? Onde vai a 1500? O Pateta é o presidente do meu motoclube. Ele é fundador. O Pateta? Eu achei que ele era do Abutres. Ele é dono. O que acontece? O Pateta, só para você entender um pouquinho, o meu motoclube, ele surgiu daquele movimento hippie de 1968, né? E aí o Wilson Zangado é o fundador do motoclube e o Pateta foi integrante dos Zangados no passado. O Pateta saiu, rodou alguns motoclubes e é fundador do Abutres. Lenda, né? Do Abutres. Esteve com a gente aqui em Covelo, Alexandre conheceu ele, inclusive. Fundador do Abutres. E aí hoje o Abutres é um motoclube 1%, né? Hoje existiu uma divisão
uma divisão assim, o Pateta saiu, né, da presidência do Abutres, ficou anos lá, e o fundador, ele ainda é dono do CNPJ do Abutres, mas hoje ele é presidente do Blues Borns. Ele voltou pro motoclube que ele começou. Pateta é uma lenda hoje. Eu acho que no Brasil é um dos maiores nomes do motociclismo brasileiro, com certeza, e mundial. Hoje não tem nenhum motoclube hoje que é exatamente isso, que não reverencia a história dele no motoclube, né? E tem um vídeo dele falando exatamente o que o Braulio falou, que onde uma vai, a outra vai. Então, o negócio é o espírito do espírito lá. Eu pego muito nessa aí, que a gente costuma falar isso, né? Que a moto é uma ferramenta. Para que você quer moto? Eu acho que quem quer comprar uma moto deve saber para que ele quer. Né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu sabia o que eu queria. Então, para mim, aquilo me atendia. E qualquer moto vai, eu acompanho alguns produtores, vamos dizer, como é que fala? Produtores de conteúdo, né? Tem um Filipek, uma moto, ele foi no Alasca. Nós temos aí o Alfredo, que foi no Alasca também com uma Pop 100. Né? Então, assim, são motociclistas que cada um com o seu, que pode fazer aquela parte ali. Agora, tem o conforto. Se você pode ir com uma moto com mais conforto para você, você escolhe ela porque vai ser melhor. Por exemplo, eu hoje tenho uma moto que me dá um conforto para eu poder deixar ela parada em algum lugar e sair, porque tem tranca. A gente viaja muito para lugares que você não conhece, você para uma moto, capacete. Exatamente, você vai para um lugar, você fica assim, poxa, como é que tá a situação? Minha moto pode ficar parada ali, até onde é que eu tô indo, você não conhece. Até porque a outra você não põe ela na garupa de nada e leva, não. Você não sobe ela na garupa de caminhonete, não. Entendeu? Então, assim, tem a grande vantagem que você abre tem do lado, né? Tem uma cozinha inteira. Micro-ondas, Não, e é bem usado por é no baú central, né? Então, assim, o conforto da moto, quando ela é maior, te dá um conforto pro tempo de viagem que você vai fazer. Te dá mais segurança também. Exatamente. Então, para mim, qual que é a ferramenta que eu preciso para uma viagem longa? Vai ser uma dessas. Né? Então, uma moto muito grande que eu não vou conseguir com essas de velocidade. É uma moto que ela não vai me dar um conforto com uma distância maior. Você igual uma tartaruga naquilo. Mas é o que eu falo. Por isso que eu falei. Quem vai comprar moto, você vai comprar para quê? O que você vai utilizar essa moto? Então, você pensando no garupa. Eu tenho dó daqui a pouco que anda na moto, na garupa, assim, isso é minha opinião particular. Eu tenho um amigo, inclusive o Ângelo, que viagem longa? 4 horas. Já não dá, na minha opinião, assim. Mas vai. Mas ele faz 4 horas. Não, aí sim. Mas vai andar com a ele faz, quero dizer assim, 500 quilômetros. Ele faz. Mas ele gosta. E ainda leva namorado com a mochila ainda. Como é que você fala 500 quilômetros, esses caras... Mas se você falou de 15 mil quilômetros, entendeu? Mas eu falo assim, a moto esportiva, 500 quilômetros. Eu conversei com a namorada, eu falei, moço, você não vai aguentar andar se você andar 500 quilômetros de mochila nas costas com moto. Porque não tem a mochila vai nas costas. 1.480 quilômetros num dia. Então, quer dizer, numa esportiva, você andar 500, você tá morto. Então, a primeira moto que eu comprei maior foi uma Iron 883, né? E eu comprei ela em Anápolis. E ela tinha suspensão invertida, então eu saí de Anápolis. Eu peguei o avião aqui, eu gostei dela pra internet, mandei um sinal pro cara sem ver a moto. Falei, não vende. Liguei em alguns amigos, né, pra saber, não vende. Montei no avião sábado. Eu falei, eu quero, é meu presente pra mim de Natal. Montei lá, cheguei lá meio-dia, 2 horas, vi a moto. Falei, tá com óleo, tá trocado? Ele falou, não, troca o óleo. Trocou o óleo, ela tinha suspensão invertida. Eu saí de lá direto e rodei a madrugada inteira, pra você ver. Eu nunca tinha viajado de moto. Rodei a madrugada inteira na moto, debaixo de chuva. Debaixo de chuva, é responsabilidade, inclusive. Cheguei aqui, eu lembro quando eu parei a moto nessa garagem que vocês viram, que tá a outra aqui, eu não aguentava andar. Eu rodava, e a 883 ela não tem medidor de combustível. Eu rodava 100 km, quando dava 100 km eu começava a procurar posto. E aí é aquele desespero, de madrugada, sozinho, procurando posto. Então, assim,
O sofrimento do motociclismo ele é muito. É difícil ter qualquer coisa. É tão difícil na hora, mas é tão bom contar essa história dessas coisas. Eu falei, cara, eu não tenho, peguei a moto sozinho de madrugada, rodei madrugada. Outro dia de manhã eu tava com a moto aqui, no meu nome, transferida, e a gente sabe o que é conquistar isso, né? Eu fico pensando o que aconteceu comigo na Ultra. A Ultra foi a moto que eu sonhei ter. Essa Ultra que eu tenho hoje, ela foi do Drayton, que até hoje, membro do Hell Angels, ele é daqui, essa Ultra era dele. E toda vez que eu vi ele, eu vendo essa moto. Eu conheci ele lá no... Tinha um bar chamado Flor de Cana. Flor de Cana. É o Drayton Brown. Seis raros. Ele é amigo do Wilmar. O Drayton? Não sei. O Drayton hoje é o Angel. E você comprou a moto dele lá? Não, eu aquela vermelha. Então, e aí todo dia que eu vi ele, eu falava, Drayton, me vende sua moto? Ele, não, eu gosto dessa moto. Ele tem 5, Drayton, você tem 5 motos, eu tô pedindo pra você me vender uma. Aí um dia falou assim comigo, eu vou te vender. Mas depois ele fala, se você for vender, você me avisa primeiro. Tá fechado? Eu falei, quanto você quer na moto? Ele falou, X. Eu apertei a mão dele, aí eu fui resolver como é que eu ia arrumar o dinheiro. Mas foi dessa forma que eu comprei. Então, assim, a Ultra, eu acho que é muito daquela no meu caso, a Harley Davidson Ultra, é muito daquele sonho de infância, da gente ir no evento de motoclube, ver todo mundo com as motos, é a moto que você vê, assim, olha essa moto. No primeiro momento, quando eu era novo, era esportiva. Quando eu era muito novo, eu via esportiva. Tinha um filme de um cara que ele pulava uma Ferrari com a esportiva, sei lá, eu sou plus, esse filme Sessão da Tarde, o cara vinha correndo assim na moto por cima, eu falei, cara, eu assisti esse filme 10 vezes. E aí, isso foi, e aí quando eu falei assim, cara, e eu cheguei no ano e no modelo da Ultra que eu queria. Eu não quero nenhuma mais nova, nenhuma mais velha, porque tem o que eu gostaria que a minha moto tivesse, exatamente aquela. É engraçado esse negócio de combustível aí, né? Eu acho que não tem nenhum motociclista que nunca passou esse aperto por causa de combustível. É uma coisa impressionante. Você pode ter um tanque, sei lá, de 30 litros. Com certeza você vai ter uma historinha de que você passou um aperto de combustível. Já passei, ou seja, eu não cheguei a ficar sem combustível, mas já passei aperto. A última, agora em março, eu estava na Patagônia e eu saí de Comodoro Rivadavia. E os postos estão muito cheios. Aí eu falei, o próximo posto eu abasteço. Eu tô com meio tanque, tô com mais meio tanque e tal. O próximo posto eu abasteço. E não me atentei para distância fora da cidade no GPS, porque eu mapeio tudo e tal. Aí quando eu falei, se é o próximo posto abasteço, já não tinha mais posto. E eu fui embora. E o tanque foi só baixando. Só que eu me precavenho sempre nessas viagens, principalmente para Patagônia, o norte e tal. Eu carrego um galãozinho de gasolina dentro dos alforjes, né? Do bauleto, do alforje. Aí eu fui. Aí a que eu vi no GPS, fui puxar no GPS, faltava tipo 40 quilômetros pro próximo posto. Eu tinha autonomia de 10. Eu falei, tá, mas eu vou ter que usar o galão, mas não é possível. Aí tinha um caminhão estacionado, eu parei e perguntei, vem cá, realmente tá faltando 30 quilômetros para chegar lá no posto, 40 quilômetros? 40 quilômetros para chegar lá e tal. E o vento lateral estava tão forte que eu tive que parar atrás do caminhão, por causa do vento, para poder abastecer. Então, eu tive que usar o galãozinho para poder chegar lá no posto, né? Então, foi uma das vezes. Outra vez também na Argentina, foi mais ou menos isso. Soltei a moto na banguela, que antigamente, lembrou parar dentro do posto, sem combustível. Bom, se Reni e João for viajar, dá pra levar uns 80 litros daqueles baús na volta. Você precisou ir longe, né? Eu já passei um aperto desse aí indo pra Uberaba. Entre Araxá e Uberaba. Exatamente, meio tanque, dá pra ir, mas assim, aí eu começava a achar posto só na esquerda. Aí pela segurança eu vou pra direita. Eu só entro em posto pra direita, onde eu estou. E não entrava na esquerda. Eu entrava, ia... posto só à esquerda, a gasolina baixando. Bom, agora eu tenho que entrar no posto da direita. Quando eu entrei só tinha diesel. O cara do caminhão que levou só, mais na frente, uns 20 km vai ter posto.
É da direita, é da esquerda também. Mas é o único. Foi onde eu passei o aperto aí. Nessas viagens fora do Brasil, né? Qual foi a maior dificuldade aí que vocês já tiveram? É o idioma? Qual foi assim, cara, isso é foda? É o dinheiro? É pagar? Esses dias eu vi uma turma que foi pro Rio de Janeiro, foi pra Argentina e abasteceram a Harley do rapaz de... Preciso. Vocês viram isso? Não, mas já aconteceu com a gente. Assim, porque estava aí um amigo Aham. e ele não fala nada de espanhol. E ele andou na frente, eu fiquei esperando outro amigo que estava atrás. E ele chegou no posto primeiro, um posto no meio do nada, na Patagônia, depois do 70 Maldito. E aí, lá no meio da Patagônia... Depois do quê? 70 Maldito. Como é que é? Conta pro pessoal aí, pra quem não entende. O 70 Maldito é 73 quilômetros que tem de Rio na Argentina, que é mais famoso do que qualquer outro lugar, pela dificuldade de se andar nele. Porque o rio é muito solto e o vento lateral é fortíssimo. Uhum. Então, se você mantém em cima da linha dos pneus dos carros, dos caminhões, você consegue andar até razoavelmente. Mas o vento não deixa você ali, ele fica te tirando o tempo todo. E se você vai para cima do rípel solto, se você não tiver uma certa habilidade, ele te joga no chão. Entendi. Então, a maioria dos motociclistas que passam lá, com certeza compra um terreno. E o cara que vai lá então de Harley Davidson, se cair, não levanta a moto. Na outra mesmo, eu não levanto minha moto sozinha. Já tentei, eu desisti. Aí tem um esquema de levantar ela de costa. Eu tentei também. É uma técnica, é uma técnica. Eu Até tentei eu já também, levantei a minha, mas é diferente, na ralha é mais É uma pesado. técnica interessante, você levanta. Mas o cara chegou no posto, na frente, assim, tipo, 5 minutos na nossa frente, 10 minutos na nossa frente, e abasteceu. E eu cheguei, a hora que eu cheguei, tava uma moça, assim, uma moça de uns 30 anos aí, na bomba, as bombas sem cobertura, um lugar do nada lá, um frio danado. E ela me perguntou, gasóleo? Eu falei, não. Sei que. Eu falei, então você tirou gasóleo para abastecer moto? Aí eu falei assim, é nafta. Porque gasóleo lá é diesel. Aham. Entendeu? Aí, ponto, passou. Aí ela me abasteceu de nafta e tudo direitinho, sem problema. Aí na hora de sair do posto, como um tempão enrolando lá e tal, e tínhamos que insistir com ela para fazer um cafezinho pra gente, ela fez. E aí na hora de sair de lá, a moto saiu na minha frente, uma atrás, saiu na minha frente, de repente ela soltou aquele fumação preto, puf, e Nossa. E tava apagou. com você. Não, com esse amiguinho, eu tava atrás dele. Mas vocês estavam em viagem juntos. Juntos, a gente estava indo para Ushuaia juntos. Aí é que a moto dele fez isso, aí eu encostei do lado dele e falei, não liga a moto, porque você tá abastecido de diesel. Aí ele, como é que você sabe? Pelo combustível e pelo que a mulher tinha me falado. Se ela me perguntou, ela perguntou pra ele se era gasóleo. Ele achou que gasóleo era gasolina e mandou abastecer de diesel. É o problema do portonhol, né? Chegar dentro do português, é só você falar espanhol, é só enrolar ali. Exatamente, não é. Então, E qual foi a solução disso? Que eu agora... desmontei, aí eu sempre Aí você virou ralê? Aí eu virei ralê. Desmontei a moto dele, a carenagem lá, tirei por cima o que dava, tirei por baixo lá e tal, limpei o tanque, esgotei o tanque. Isso lá levou 2 horas essa brincadeira. Abasteci. Como ele não deu partida, ela só morreu e ele não deixei ele dar partida, não insistir, a Honda Lambda não tinha entendido ainda o combustível. Aí a hora que reabasteceu de gasolina, deu partida, ela e pegou. Nossa. E acabou o problema. Aí nós viajamos, entendeu? Aí isso aconteceu lá na Patagônia. Você contou uma história uma vez também, foi na Venezuela, que vocês estavam dormindo no local e não tinha tirado os baús das motos. Assim, nas minhas viagens, eu já viajei todos os países da América do Sul, todos eles. Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia e tal. Então tem história que não acaba mais. E os perrengues, como diz hoje a gente contando, são história, né? No dia a gente... E na Venezuela, nessa viagem, os caras, a gente chegava nos postos de gasolina, a polícia estava sempre dentro dos postos, mandava a gente passar na frente dos carros, abastecia e mandava a gente embora. A gente nem pagar, não pagava. A gente nem pagar a gasolina, a gente não pagava. Pensou? A gente ia embora.
E por assim, a minha moto na época era uma GS. Para mim, encher o tanque da minha moto era 18 litros. Para mim, encher o tanque da minha moto era 2 pesos. Uma Coca-Cola custava 50 pesos. Então, para ver se então o pessoal não me cobrava o combustível. Só que a polícia não deixava a gente nem dormir nos lugares direito, porque era perigoso para nós. Aquelas motos ali, era perigoso dormir. E aí nós fomos dormir num lugar que era tipo uma cadeia, assim, era uma pousada, mas assim, os quartos eram de fora, você passava a moto na porta do quarto, só que você entrava dentro do quarto, fechava uma grade, passava o cadeado, entendeu? Nessa grade e entrava no quarto. O quarto só tinha uma veneziana, assim, uma janelinha, e era só. Aí à noite, eu não tinha tirado os bauletos, não tinha tirado o GPS, mas a moto parada na porta do quarto. Aí bateu na porta do meu quarto. E aí, era que eu abri a porta, assim, a grade, tinha 2 caras. Aí o cara virou pra mim e falou assim, a BMW é sua? Eu falei, a BMW é minha. Pô, você esqueceu de tirar o bauletos. E aí eu falei assim, esses caras estão querendo que eu saia lá fora. Porque tava trancado de grade. Aí eu falei assim, não tem problema não, aquilo ali é tudo preso por chave, tem que quebrar tudo pra tirar. Não tem problema não, isso tem... Aí ele falou assim, pô, mas você deixou o GPS lá. E a mesma coisa do bauleto, é trancado com chave e para tirar tem que quebrar tudo. Aí ele pegou e falou assim, mas tem uma bolsa em cima do banco. Já tá insistindo, né? Aí eu falei assim, tem sim, é gasolina que tá lá dentro, que não vale nada não. E pra vocês não vale nada não, porque ele é gasolina. Tem gasolina reserva, que eu sempre carrego dentro de uma bolsa. E muito obrigado. E fechei a porta. Nisso até meu telefone tocou, que era o Emílio que estava no quarto do lado, e falou assim, não sai não, que esses caras estão querendo te pegar. Aí eu falei, beleza. Ele, não vou sair. Aí eu fiquei quietinho. Fechei o quarto, entrei, fiquei 5 minutos dentro do quarto, abri a porta, abri a grade e fui para fora. Aí eu fui lá, aí eu saí atrás dos carros que estavam assim, no caminhão, aí eu vi os caras descendo a rua. Aí eu fui lá e tirei o bauleto, tirei o Porque o que eu esperava que você ia falar é assim, não, é porque eles estão arrancando, da moto. Só quebrando, inclusive eles estão quebrando a moto. Uma moto tava na porta do meu quarto. Mas essas viagens para fora do Brasil com essas motos realmente deve ser extremamente perigoso. Porque são motos que são caras aqui, com a realidade do Brasil. Imagina na Venezuela, nesses outros países. Deve ser. Assim. E o tal da BMW mundialmente conhecido. Tem um negócio que eu queria saber a opinião sua, que a gente falou aquela hora que a gente pulou. Tem gente que gosta de dividir, né? E eu vi esse papo, eu vi inclusive o Pateta falando sobre isso, porque o Pateta, inclusive, é candidato a vereador em São Paulo. E aí ele tá falando sobre motociclista e motoqueiro. E aí eu quero saber a visão suas. Se existe diferença, se é a mesma coisa, qual que é a visão suas disso? Eu realmente, para mim, é tudo a mesma coisa. Não... É porque o pessoal tem uma... Eu vejo a diferença. Uhum. Eu, se falar comigo assim, o Enir é motoqueiro, eu corrijo a pessoa. Não, eu sou motociclista. Também, pô. Eu corrijo a pessoa. Motoqueiro, pra mim, é aqueles boy que fica estralando, aqueles tiro de moto lá, fica empinando na rua, fica fazendo aquela... Pra mim, aquilo é motoqueiro. Entendeu? Que é o cara que não tem juízo. Responsabilidade com a moto. E o máximo que ele faz é aquilo. É um cara que nunca saiu para poder ir ali na cidade vizinha, num encontro de motociclista, nunca saiu do bairro dele. Então, para mim, aquilo ali é motoqueiro. Entendeu? E ele vai, não, até entregador de... Não, pra mim, entregador de pizza é um trabalhador. Ele tá trabalhando. Sim. Né? Pra mim, o Laiano é diferente. Uhum. Ele tá trabalhando. Não, agora, o motoqueiro, pra mim, é o responsável. É o responsável. Pois é, mas aí eu entro numa dessas e falo assim, motoqueiro e motociclista é a mesma coisa. Porque tem uma gíria que fala, né? Por exemplo, esse que você fala aí, muito social, esse é o cachorro louco. É o cara louco, é aquele cara que faz muita loucura, né? Então ele não é nem motociclista, nem motoqueiro. Então eles chamam muito disso. É aquele cara que
entra em corredor, sobe no meio-fio, pula pro lado de lá, faz muita loucura. A gente chama de cachorro louco. Eu também, mas pra mim eu coloco isso na. Eu levo na muito categoria. do lado mais motociclista quando é moto viajante, né? Vai, motoqueiro, tudo bem, não vai mudar, mas é aquele que é o moto viajante, é o mototurista, é esse que sai para longas viagens, essas coisas todas. Então, não vejo muita diferença, mas entro nesse limite aí, entendeu? Hoje a gente vê as pessoas, muitas pessoas que têm dificuldade com moto. Eu sou privilegiado porque a minha namorada, ela ama viajar de moto. Se eu falar que eu vou de moto e vou de carro, eu faço, não, a gente podia ir de moto. E eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. E quando você tem uma pessoa que te apoia, que tá dentro de casa, é mais fácil. Como é que é no caso de seus? Hoje as esposas, elas gostam, vocês vão mais sozinho? Como é que é o seu caso, por exemplo, Eli? Olha, eu me sinto um privilegiado, tá? Já viajei muito com garupa e vou sem garupa também, e aí a minha garupa me dá a maior força quando ela não pode ir. Tanto que, olha, eu preciso ir em tal lugar assim, não, um passeio assim, olha, eu não posso ir não, mas você vai. Então isso eu acho que é importante, porque talvez ajuda muito, aí entra o tal do Bodes do Asfalto, que é uma família, e quando a gente se encontra, nós estamos meio de irmãos, cunhadas, todos estão ali com um objetivo, que é confraternizar e curtir. Então não tem loucuras, não tem nada nesse nível. Então isso, a partir da hora que a gente passa para as cunhadas, essa verdade nossa que a gente tem de confraternização, elas se sentem tranquilas quando elas não podem ir, elas liberam. Então, assim, no meu caso, as viagens todas que eu já fiz mais longa, ela já foi também para Bonito, Paraguai, Pedro Juan Cavaleiro, ela já foi comigo. Mas já fui para outros lugares aí, para outros EBANs. E EBANs que a gente fala é o Encontro Nacional, Encontro Bodes do Asfalto Nacional, que aí é fora, é lá em Natal, Rio Grande do Sul, Amazonas, Manaus. entendeu? Manaus. Os encontros são chamados de EBA, né? Encontro Bodes do Asfalto. E aí você tem a nível nacional, que é o EBAN. Você Tem o regional, tem um regional, que é o né? estadual. Que é o estadual. E, inclusive, nesse final de semana agora... A partir de amanhã vai ter um EBAN, que chama Encontro do Bodes do Asfalto Nacional, que está vindo irmãos de todo o Brasil para aqui, para São João del Rei, Irmãos e Santa Cruz de Minas. Aí Inclusive, hoje nós tomamos café, eu e o Cunha tomamos café com um o irmão... pessoal estava vindo de Belém, né? Um Palmas, de né? Belém e o outro de Palmas, Ele tava legal. vindo, aí pessoal que nós conhecemos. E o bacana do Bodes é isso, é que você conhece o irmão. Igual quando estivemos lá em Palmas, aí você conhece o irmão. Aí quando o cara tá aqui na região, o irmão tá aqui, ele fala, ó, tô passando aí na sua cidade, vamos tomar um café? Aí você vai, toma um café, bate um papo. Aí nós tomamos um café, um de Palmas e o outro de Belém. Se não fosse pelo Bodes do Asfalto, eu não teria conhecido, a gente, né, não teria essa experiência, essa oportunidade. Então, realmente, o bacana é essa interação. Você vê um irmão aqui, você quando foi, talvez daqui 2 anos, você, né, reconhece, conversa e lembra das coisas. Exatamente. E é uma coisa importante, que aí é o que faz o bem pra gente. A gente nunca está sozinho. Você pode viajar sozinho, fazer uma viagem solo, mas você não está sozinho. Por exemplo, eu já estive lá em Corrientes, procurando um hotel, aí achei o hotel, mas estava descarregando a moto, o cara parou do meu lado, tudo bem, tal, com o idioma normal, né, o espanhol, e eu só no meu portunhol, me deu um cartão, sou Bodes do Asfalto também, qualquer coisa que você precisar, vamos reunir com a turma ali, nós vamos fazer um churrasco, se você quiser ir. Eu não fui porque eu estava só encostando a moto para dormir, pernoitar e continuar a estrada, que eu estava indo para Atacama. Você vê que coisa bonita. Então, assim, a gente se aproxima, a gente nunca tá sozinho. É o Bodes do Asfalto, isso faz bem pra gente, entendeu? Então Qual foi, e aí eu vou começar de você, Dias. Você não falou, né? E como que é a sua situação hoje? Você roda mais sozinho? Eu rodo muito sozinho. Aliás, quase 100% das minhas viagens são sem. A minha mulher só andou na minha garupa, acho que 3 vezes. Uma vez nós fomos a Uberlândia, uma em Curvelo e uma que ela encontrou comigo em Campo Grande, nós fomos a Bonito. E esse mesmo pessoal de Campo Grande a Bonito. Ela não gosta tanto de moto, ela não gosta, ela tem medo e tal. Mas desde quando eu comecei a mexer com moto, mesmo moto de pilha, ela sempre foi uma apoiadora.
Então ela sempre foi sempre me incentivou, sempre me entusiasmou, entendeu? Então ela sempre foi, me deu o apoio que eu preciso, entendeu? E lá em casa nunca teve aquela história de chegar e falar assim, eu tô pensando em tal lugar, assim, será que eu posso ir? Aquele negócio assim, Será que eu tô com vontade? Será que eu tô com vontade? Será que eu Não, quero? lá em casa eu chego e falo assim, olha, tal dia Eu ainda não quero, não. Tal dia eu tô indo pra Atacama tal dia. Ela, beleza, que bacana e tal e tal. Então é sempre assim, mesmo. Agora, eu vou agora dia 14 de setembro para Atacama. E eu tinha desistido da viagem. Tava com as coisas pendentes, eu tinha desistido da viagem. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou lá, e pronto. Aí cheguei pra ela, olha, eu vou fazer a viagem. Ela, vai mesmo, entendeu? Vai lá, que aí você vai se distrair, que não sei o que, vai lá e pronto. Não vai adiantar você ficar aqui, vai lá. Então, quer dizer, ela sempre apoiou quanto a isso. Quando você viaja, quando a gente fala sozinho, né, tem a questão da referência de não estar com a cunhada, com a garupa, mas você gosta de viajar muito sozinho também, Viagem né? Sozinho, sem companheiro de mão. companheiro. Então, assim, Braulio corta. Viagem solo mesmo. Solo mesmo. Eu tenho o seguinte, É o famoso nômade, né? eu gosto de viajar sozinho. Quando tem companheiros que a gente... Igual eu já viajei dos países da América do Sul. Eu e o Emílio, aqui de Sete Lagoas, você conhece o Emílio Vasconcelos? Sim. Muito amigo, inclusive, do Pedro. Quero dar um abraço pro Pedro. O Pedro tá na Austrália. Ele é filho o Pedro é filho dele, né? Sim, tá na Austrália. Tá na muito Austrália. amigo nosso. Exatamente. Pedro e Tomás, eles estão lá. E eu e o Emílio, nós rodamos juntos todos os países da América do Sul de moto. Então, todos onde eu tive, lá e tal. E ele ainda brinca que nós somos os únicos motociclistas, você pegar assim, os motociclistas do Brasil, quais conhecem toda a América do Sul? São pouquíssimos. Aí você pega um tanto. Você pega todos os da América do Sul que foram em todos os pontos turísticos do estado da América do Sul. Aí você vai diminuindo. Aí vai pega todos os motociclistas que rodaram todos os países do Sul e foram na Cachoeira Salto Anjo. Aí só tem eu e ele. Tá? E aí você vai reduzindo e fica assim. Né? Então, com ele, a gente tinha mais ou menos o mesmo ritmo de viagem, tinha mais ou menos o mesmo gosto, ia daquele jeito. Se precisar parar e dormir aqui no chão, a gente para e dorme ali no chão. Entendeu? Sim. Não tem A mesma pegada. a mesma tocada. Isso faz muita diferença. Né? A mesma tocada, a mão é do mesmo jeito. Então a gente sempre viajou junto por causa disso. Então a gente não tinha essa história de tem que ficar esperando, tem isso, tem aquilo, entendeu? A gente já se perdeu um do outro uma vez na Colômbia, na Serra da Colômbia, mas assim, foi por um descuido, assim, e se perdeu, mas a gente sempre andou junto, então teve essa história. Quando você tem essa sintonia, esse entrosamento, até quando se perde é mais fácil de resolver, mais fácil né? de Você já tem aquela resolver. previsão, só, eu sei que o ponto de encontro é esse, ele vai estar lá, então eu sei que ele vai voltar, eu vou parar, então você consegue administrar. Não, é mesmo igual quando eu ando com o Alexandre. Eu falo assim, agora tem que esperar. Que ele vai chegar. Mas, Alexandre, eu vou chegar. Mas deixa eu te falar, eu quero constranger o Alexandre aqui, porque eu quero trazer essa pergunta pra ele. O Alexandre tá de namorada nova. E eu queria saber o que ela achou da viagem. Gostou de viajar com você de moto? Porque, gente, eu tenho 39 anos de amizade. Se ele achar ruim, ele vai continuar achando ruim. Conta pra nós, gostou? Claro que gostou, ficou muito satisfeito, tá esperando já pela Próxima viagem, então tá ótimo. Você fazer uma pergunta. Gostou dos irmãos, gostou das cunhadas, que lá em Três Marias nós ficamos hospedados na casa lá. Né? Encontrou e foi pra lá, né? Porque nós fomos pro evento. Nós fomos você pro já evento. foi pra casa. Aí nós fomos pra casa. Então, Tá, porque a gente não te vi mais. inicialmente, a ideia era de ir só no evento, fazer o bate-volta, como você estava falando. Sim. E aí surgiu uma vaga lá na casa, porque o irmão dele, ele voltou um dia antes. Aí o Librelão falou assim, o dele tá voltando, se você quiser ficar no quarto aqui, tem vaga. Falando André? Na casa do André? Eu não sei quem que é o nome, mas eu acho que é André. O Cunha até perguntou, É do André? Porque o cara até tem uma casa lá, na verdade, já foi lá. Você passa ali, você vira direita, passa aqui num vilarejozinho assim. Uma casa verde, sim. Isso, aí lá no área de churrasqueira bem na beira do rio. Nós passamos o final de semana com ele lá. Aí ficamos lá, eu, Sérgio, com a cunhada, Librelon. Vai para um evento depois disso? É muito bom. Chegou lá com a cara amarrada. Falei, que é isso? Não, eu tô de Uber aqui. Não, nós reclamando do preço do Uber. Pode andar de moto.
Uai, pô, Eu faço muito isso. tava na estrada. Tava na estrada. Mas é um critério que eu uso muito, assim, se eu vou para uma festa, eu vou para um evento, normalmente durante o dia, se eu vou ali, igual eu tava lá em Uruaçu, ou tava lá em Manaus, durante o dia eu tô de moto com os irmãos ali, eu não bebo. Aí, se eu vou sair à noite, então eu tô com a intenção de beber, eu largo a moto no hotel. Sim, Eu não vou de moto de forma alguma. Hoje em dia dá mais não. Não. No passado, Ainda mais trabalhando, se você pega a questão da 040, que a gente tinha que deslocar pela Sim, BR, e tinha a polícia também. E aí e todo mundo foi, né? E tava o Felipe também com a esposa, o Aurélio também chegou lá. Então, assim, todos os casais foram de Uber. Então, não justificava só eu querer ir de moto. Não, e não compensa. Não compensa. Só ficar mais à vontade, Mas, quer beber uma cerveja. Mas tava bacana lá, tava cheio, o encontro foi Muito cheio, muito cheio. Vocês ficaram lá até que horas? Umas 3h30, 4 horas. Então o Cunha veio antes, O você. Cunha veio antes. Ele tava numa pressa, nós até mandamos um Isso. vem cá, só vem aqui na casa. Aqui. Não, eu tenho que ir embora, eu tenho ele que ir tinha embora. compromisso 2 horas, ele falou comigo. Ele voltou antes. Mas você ia fazer uma pergunta, eu te cortei pra te constranger? Não. É, Acho que eu ia perguntar pro Eni, porque Brown falou que já percorreu todos, né, os países da América do Sul. Eu queria ver com o Eni, quais que ele já percorreu. Porque aquele dia na sua casa eu vi que você tem um mapa lá, Eu tenho um com mapa. as onde eu vou marcações. colocando. Você já fez todos também? Rodei mais pelo Brasil mesmo, né? Mas pelo Brasil. E ali mais é Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. Isso. Então para mim ali é aquele meio ali, entendeu? O Atacama, porque nós chegamos pelo Atacama, estava com o Paulo César, aí pegando a Pan-Americana, ruta assim. É o casca de bala do Eni. Vamos tratar dessa maneira. São os casais que tem nossa condição, né? O nosso Sérgio, né? Que é o Dé de Enir, o Enir de Dé. eu acho que foi, inclusive eu provei com os dois da BR. Também um casal recém-entrado no motoclube, que é Dias e Cunha. Não, dizem tanto. Eles são um casalzinho também. Tem outros É aquela que formando. focada, né? Por exemplo. Mas você sabe uma coisa que eu observei? Se cavar lá, mata alguém também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é interessante. No meio motociclista é muito comum apelidos, né? E assim, pelo menos no motoclube tradicional, por exemplo, meu apelido é Canela, e aí eu tenho um amigo que é o Asilo, que é... Eu tô achando que você vendeu a sua moto... Você vendeu a sua moto aqui em Sete Lagoas, da Dyna? Não, eu vendi Não, lá em né? Belo Horizonte. Não. Tem o Asilo, aí tem o Duval, que é nosso diretor, o próprio Pateta, que chama o Wilson, né? É muito comum. Eu não sabia o nome do Pateta. É. Sabendo agora, né? Então, assim, no motoclube de vocês têm essa característica de apelidos ou codinomes para os membros ou não? Vocês são Dias, Eni. A gente escolhe, né? O que acontece dos apelidos normalmente é que fica dessa forma mesmo. No caso do Alexandre, é Dias. Então, como ele é cenário, e todo mundo aí no colete vai. Olha o baú, entendeu? Mas o baú já vem em apelido de infância. Só que eu sempre. Não é um apelido dado pelo Não, porque o próprio integrante, normalmente ele já tem um apelido que vem com ele. E se ele quer se identificar por ele coloca e todo mundo começa a. Não, no meu caso não queria, não. Tá? Então, Eu acho que é porque a canela é fina mesmo, sabe? Porque é assim, né? Do nosso lá. É o cavalo. Por exemplo, o cavalo, inclusive, faz sushi, tá em um país, tá fora do Brasil agora, foi pra lá, tá 3 meses fazendo sushi, trabalhando como sushi man num bar. Esqueci um país desse aí que tem rei. E aí é cavalo. Você olha pra cara dele, não, é cavalo mesmo. Aí você olha pro Roberto. Aí você olha, o apelido dele é Asilo. Você pode olhar assim. Tem uma cara mais de velho, mais de cansado. Aí você vai pro Koala, vai no animal Koala. Os caras têm a mãe de arrumar apelido. Vai pro Koala, a cara dele vai ser um koalinha mesmo. Então, assim, vocês, no caso, a forma, às vezes vem antes, inclusive, não tem não, coitado, o próprio Drayton aqui, nossa forma, o apelido é suíno. O apelido é suíno. Lá no motoclube não tem muito, não. Normalmente, às vezes você usa, ele coloca lá o sobrenome, então, assim, outro dia, o Riso, que é sobrenome, né? Só que é Riso, é I-Z-Z-O, é o sobrenome dele, entendeu? Só que aí, ele mesmo escreve. Ele chama Alexandre Riso, né? Então,
aí todo mundo chama de Riso. Riso e tal, entendeu? Entendi. Mas normalmente é o sobrenome, é alguma identificação. É alguns que são apelido mesmo, que pega o Kaká, que fica, né? E tem o Castanheira, que é lá, o WT. O próprio colete dele tá WT, entendeu? Não é o nome. Então normalmente é assim. E tem alguns que tem algum apelido mesmo e que fica o apelido, mas esse apelido já veio de antes, não é colocado pelo motoclube ou pelos integrantes. Eles escolhem, né? Porque escolhe o nome. Você escolhe o nome, colocar ali. Tem um aí que vai ter que chamar o Turtle pra mim, viu? Aí você vê se vai ser o Sergião ou se vai ser o como é que chama? Cunha. Cunha. Cunha já é Cunha, já não tem jeito. Nossa, agora que é Cunha de Dias. Cunha de dia. eu acho que a gente abordou bastante coisa aqui, até que eu queria agradecer vocês. Parta rápido, né? A gente já tá mais de uma hora nesse bate-papo aqui. Queria agradecer a vocês, eu queria falar assim, foi uma honra receber vocês aqui. E falar sobre moto é tão bom, né? Sobre motociclismo, Vai a noite viagem. inteira. Se a gente deixar aqui, a gente vai falar muito. Eu vou deixar aqui cada um, se vocês quiserem dar seu recado, né? Até pro motoclube, pros irmãos de vocês. E aí podem ficar à vontade. Eu vou começar com você e aí dar seu recado para essa câmera aqui. Mas o que eu tenho é mais só agradecer pelo convite mesmo, como você disse, falar de moto e dos bodes do assalto é muito bom. E agradecer por a gente estar aqui junto e falar de moto é sempre agradável, né? E acho que o motoclube para mim é muito bom, eu gosto muito do motoclube, eu acho que os irmãos fazem muito bem para mim quanto a isso, quando está lá. E no mais, né, desejar que seja tudo de bom para todo mundo e para todos os motociclistas. É isso aí. Você tá indo pro Ibama? Tá? Vou. Você vai Vou na sexta. Na sexta-feira? Lá para 7h30, 8 horas eu saio daqui. Fica lá. Olha, para mim é só agradecer mesmo. Feliz de estar aqui com vocês, foi um privilégio, sabe? Agradeço muito ao Dias que me deu um toque. Foi até com a dificuldade para acertar, a minha timidez toda para poder explicar. Mas eu fico feliz de estar aqui, poder conversar assim, e isso nos dá até saudade de poder falar assim, puxa vida, eu preciso voltar onde eu já fui. Porque isso faz lembrar e a gente viaja, que a gente volta àquela viagem, né? Sim. Então isso é muito importante. E poder lembrar um pouco do início do Bodes do Asfalto, que eu acho que é uma coisa muito importante. Costumo dizer que isso foi um pouquinho da parte da minha vida também como motociclista. De estar com os irmãos, de crescer tanto esse leque de amizade que nós temos. Isso aí... É engraçado, Eli, que como que esse ambiente do motociclismo ocupa o espaço na vida da gente, né? Sim. Porque quando você comprou uma moto, quando eu comprei a Shadow, o João Paulo tinha comprado a 883, falei, comprou uma moto. Eu já tinha essa referência da Shadow, que era de um amigo, eu comprei. E às vezes a gente compra de uma maneira despretensiosa. Então, vou comprar uma moto, vou dar uma voltinha aí de vez em quando, vou, né, fazer uma viagem aqui e ali. Só que a gente começa a se envolver com o motociclismo. E aí, quando eu comprei a moto, eu nem era iniciado. Né? E aí, quando você inicia, você descobre, não, existe o motoclube, né? Existe o Bodes do Asfalto. E realmente o negócio começa a ocupar um espaço na vida da gente. Você começa os vínculos, né, ficam mais fortes. Hoje eu posso dizer que a maioria das pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia, no meu lazer, são vinculados à maçonaria e ao motoclube. Né? Então, assim, realmente esse negócio preenche, faz parte da vida da gente. Isso. E é importante, serve para unir. Às vezes a gente vai nas reuniões e aí você chega lá, você encontra, tem 5, tem 6, tem 7 irmãos lá que são do Bodes do Asfalto. E pelo menos eu, é uma coisa que eu sinto, não sei se vocês também, a liberdade, a intimidade, a proximidade com quem é do Bodes do Asfalto é muito maior, é outra coisa do que com o irmão que não é. E às vezes eu nem tenho tanto contato com ele, mas só de ser bode, só de ser do motoclube, a gente já se aproxima. A gente sempre disse isso, o Eli também fala a mesma coisa, que a maçonaria, a gente como irmãos, nós somos muito unidos e tal, mas os bodes do asfalto são muito mais unidos do que os irmãos em loja. Sim. Porque como eu já disse, juntam as duas paixões. A motocicleta e a maçonaria. Você falou, é tão gostoso conversar sobre moto. Então, quando senta um Bodes do Asfalto com o outro, aí começa a conversar e o sonho aparece, né? Porque você senta com um irmão, Braulio,
Poxa, eu fui para tal lugar, eu fui no Toda vez que eu Alasca, tenho eu fui... oportunidade de estar com o Braulio, eu fico perguntando, porque eu quero que ele conte história. Mas Pois é, o Braulio é o cara das histórias. E a gente aprende, né? E a gente aprende com isso também. Até a própria experiência a gente adquire vendo os irmãos passando por determinadas situações e fala assim, opa, é ali que eu quero, é ali que eu preciso ir. E o Bosna tem aquela história, só complementando assim, que assim, irmãos de maçonaria, se você procura um irmão, ele vai te atender, porque é irmão ali de maçonaria e tal. Mas se você procura um bodes do asfalto, ele te entende melhor do que aquele irmão, entendeu? Ele tem uma visão de você diferente do irmão de loja. Sim. Então, Mais próximo, né? a maçonaria, o Dias já deve ter explicado, mas como que é tudo lá, então tu quer dizer, a maçonaria tem as potências, tem as lojas, então é segmentado. Bodes do asfalto, só tem bodes do asfalto. Não importa de que loja que é, não importa de que oriente que é, não importa de que potência que é. É bodes do asfalto. Bodes asfalto. Não tem distinção. Não né? tem distinção. É muito Sabe? legal. Não importa o seu grau, né? De Não existe. Não existe isso. Não existe cilindrada, não existe Nada. tamanho de moto. A gente falou muito aqui de BMW, de Harley, Não mas existe. qualquer tipo de moto. E se vier andar conosco, vai ser acompanhado, vai estar junto com a gente. A gente pode até dar uma distância na Que é um fato também. Ninguém fica para trás. Embora tenha uns aí que se esforcem muito para ficar para trás, mas para trás ele Não, nós temos inclusive um costume de, não sei se a gente tem feito muito isso. Se eu vou viajar com você, olha, coloca o seu telefone no compartilhar. Localização real. Aí eu coloco, se ele afastou, eu vou no telefone. Não, ele tá para trás ou ele tá para frente, ele tá sempre junto. Então, estão viajando, costuma sumir um pouco na estrada, para num posto, outro passa direto, mas você tá sempre junto. Então a gente aprende muito isso e viajamos juntos sempre, né? Então, viu como é que foi? Pedi só, foi só para agradecer, para falar um pouquinho. Não, volta, mas eu vou falar, isso eu vou falar assim, isso já é um costume nosso. A gente tem esse hábito, porque a gente às vezes, eu já despedi e eu esqueci de falar isso. E aí, como é um ambiente que é nosso, a gente fica aqui até amanhã também, se a gente quiser, sabe? Exatamente. Não tem problema E esse ano a nenhum. nossa facção está comemorando 10 anos, né? 10 anos em novembro agora. Novembro, é. Dezembro. Novembro. É novembro, né? Novembro. 10 anos de... Em novembro, inclusive, é o aniversário do nosso motoclube. A gente está indo todo para São Paulo. De Minas são 16, 17, são 18. Nós estamos indo em 16 agora. O encontro nacional. Então, queria aproveitar para agradecer vocês. Eu acho assim, esses assuntos, essa troca de informação, a gente sabe que a própria maçonaria é uma coisa muito particular de vocês, mas assim, a gente até essa interação, né, com pessoas que a gente sabe aqui não é literalmente na minha casa, então assim, a gente precisa escolher as pessoas que a gente traz na casa da gente, e assim, amigos do meu irmão da vida, né, que o Alexandre é irmão da vida mesmo, né, a gente assistir, você vai me chamar. mas é o fato, infelizmente o Thiago está 39 anos, então assim, eu queria agradecer a vocês, eu queria falar para vocês que assim, foi um prazer estar com vocês aqui. Nós precisamos fazer mais vezes isso. Eu acho que assim, é aquele negócio que a gente fala assim, chegou em casa, lembrou, falou assim, cara, eu vou voltar lá para contar essa história. Porque aqui a gente está aqui para isso, para contar a história. A gente está recebendo agora alguns candidatos, a gente recebeu 2 pré-candidatos, 2 candidatos da prefeitura e vamos receber os 2 próximos aqui. E assim, a gente não tá aqui para apertar ninguém, a gente quer conversar, a gente quer escutar as histórias das pessoas, e isso é o mais legal. Não tô aqui para brigar com ninguém, mas isso é o mais legal. A gente conversa, a gente escuta as pessoas e cada um traz a sua realidade. Esse podcast, ele estará disponível no site do 7 Dias News, nas nossas plataformas digitais do podcast. Então, Instagram, me ajuda aí, Alexandre. Instagram, TikTok e YouTube e no jornal 7 Dias e 7 Dias News, nós estaremos disponibilizando todo esse conteúdo lá. O meu Instagram é Braulio Baú, né? Seja para quem quiser se acompanhar lá, viagem, você posta as viagens lá agora. Tanto no Instagram como no Facebook, né? Que é das antigas, né? Sou velho, né? Comecei com Twitter não pode mais no Brasil, tá? Por enquanto.
Mas eu posto as viagens todas, normalmente eu faço relatórios da viagem, dia a dia. Ah, que legal. Então repete aí. Deixa eu puxar a câmera pra você, repete aí pra gente. Braulio Baú, né? Braulio Baú, isso é o É o Instagram. Instagram. Braulio Baú, gente. Isso, Braulio Baú, Braulio Oliveira, né? Aham. Tem o Instagram onde eu posto diariamente, eu faço um diário de bordo. Aham. Onde todos os dias eu posto algumas fotos do dia e relato o que aconteceu durante aquele dia de viagem. Ah, Todas muito as minhas legal. viagens estão lá. A sua próxima viagem é. Dia 14 para o Atacama, passando por 14. um caminho não convencional. Ó, então eu vou te convidar. Se você quiser fazer um vlog pra gente disponibilizá-lo nos 7 dias, nos 7 dias meus, eu já tô te convidando agora de antemão, eu não sei. Se você for fazer vídeos de conteúdo, de lugares, eu vou Eu não deixar sei muito fazer isso. Entendeu? mas se Eu você peço a quiser minha filha às vezes para me ajudar. né? uma foto, se a gente pode Eu ponho inclusive sempre lá. utilizar Uma foto, uma dica, uma né? foto, uma dica. Relatar uma experiência. Exatamente, eu abro os canais do nosso jornal para poder. É importante, para poder. Eu fiz em mostrar. março da carreteira austral, agora eu vou fazer essa, passando por um lugar que não é o Passo de Ama, que é o tradicional, né? Então eu sempre divulgo. Ah, legal. Eu queria aproveitar, eu lembrei, o Aloysio esteve aqui com a gente, irmão seu da maçonaria, esteve aqui, na verdade, conhecendo o estúdio, né, batendo um papo, a gente estava falando sobre o jornal, e ele falou que vai comprar um triciclo. Então, Aloysio, a turma tá toda aqui, tá na hora de você comprar seu triciclo, meu caro. Vai ser mais Tá na hora de você Como triciclo, ele vai pro box. Então é isso, muito obrigado. Dias mais alguma coisa? Não, só realmente agradecer a presença aí dos meus irmãos, né? E como vocês espero, possamos ainda fazer várias viagens, né? Com certeza. Se não forem as viagens mais longas, pelo menos tomar um café e bater um papo e colocar. Eu costumo ganhar o café. É verdade. Você não sabe. Não entro nessa também. Já tá aí. ó. Bom que você tá sabendo, você não vai enganar agora. Então é isso, No gente. último, só pra falar que no último café foi feito um É porque, como é a turma da maçonaria, eu não sei se eu posso perguntar, então eu tava discutindo. Como é que era a aposta? Ele falou assim, ó, se o Braulio conseguir chegar até o destino sem ultrapassar, eu pago o café pra ele. Porque são tocadas diferentes, ali, ó, cara. São tocadas diferentes. O Braulio tem a tocada dele, eu tenho a minha, não é? E aí nessa, como diz, quando ele fala que ele vai viajar, ele pergunta, você vai comigo ou eu vou com você? Entendi. Se eu for com ele, eu não acompanho ele. Se ele vem comigo, ele tem paciência. Entendi. Aí, como ele tava com uma moto menor, não, eu vou atrás. Eu falei, não vai, se você vai me passar. Se você não conseguir, se você conseguir chegar até onde eu estava, eu pago seu café. Mas ele sofreu demais. Se você conseguir não me ultrapassar, eu pago o café. Pensa se eu não tô feliz, cara. Melhor café da vida. Pelo menos isso, né? Mas é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Até a próxima. Até a próxima. Podcast 18 com a turma do Bodes do Asfalto. Um abraço, fiquem com Deus.